Ana Lúcia Ferreira tinha 32 anos e sabia caminhar em silêncio pelos corredores dos ricos. Diarista desde os 15, carregava nos ombros uma coragem contida, um senso de justiça que ardia baixinho no peito, uma atenção aos detalhes que ninguém mais notava e uma fé que se exercitava todos os dias em pequenos gestos. Um terço gasto no bolso do avental, uma vela acesa antes de sair de casa no Jardim São Miguel, uma oração murmurada no ônibus lotado da madrugada. O que quase ninguém via era o conflito que habitava dentro dela como um bicho acuado, um medo antigo de não ser escutada, nascido de uma denúncia ignorada quando tinha 20 anos, e um receio profundo de enfrentar diretamente gente com poder e sobrenome. Na mansão do Morumbi, onde trabalhava 3 vezes por semana, a vítima era clara para quem se dispusesse a olhar com atenção. Seu Ernesto Robles, 80 anos, pai do famoso empresário milionário Juliano Robles. Fazia semanas que o velho vomitava tudo o que comia, sem explicação convincente dos médicos particulares que apareciam de vez em quando, com suas pastas de couro e olhares apressados. Para Ana Lúcia, ele não era só o patrão velho. Seu Ernesto lhe lembrava o próprio avô, que ela não conseguiu cuidar direito quando ele adoeceu anos atrás, enquanto trabalhava em 2 casas para ajudar a mãe. Aquela semelhança, o jeito de segurar a xícara com as 2 mãos, o sorriso tímido de quem se sente um estorvo, despertava nela uma lealdade silenciosa, quase dolorosa. Seus objetivos eram simples e enormes ao mesmo tempo: proteger a saúde de seu Ernesto, evitar que algo pior acontecesse com ele, e, junto com isso, entender o que estava acontecendo de verdade com a comida dele, com os remédios que o enfermeiro particular deixava organizados na mesinha de cabeceira com etiquetas manuscritas, mas esbarrava em 2 obstáculos que pareciam muros de concreto. O primeiro era prático. Ela era só a moça da limpeza, sem acesso a decisões médicas, sem direito de perguntar demais, sem permissão para mexer nos documentos que o enfermeiro guardava numa pasta trancada. O segundo era emocional. O pavor de ser tratada mais uma vez como exagerada, ignorante, intrometida, caso ousasse abrir a boca. Enquanto separava com cuidado as sacolas de lixo na cozinha imensa de azulejos brancos, costume que trazia de casa, onde aproveitava cada resto, reciclável para ajudar a vizinha que vendia latinhas, anotava horários e detalhes num caderno azul pequeno, daqueles vendidos por R$ 2 na papelaria da esquina. Era puro hábito de organização, uma mania que desenvolvera ao longo dos anos para lembrar o que cada patroa preferia. O dia de trocar os lençóis, o horário de regar as plantas. Ninguém imaginava que aquele caderno, as rotinas dos cuidadores, o terço no bolso e as idas e vindas ao container de lixo do condomínio fechado seriam mais adiante suas únicas ferramentas de defesa. Naquela tarde de quinta-feira, o sol entrava pela janela, da sala com uma luz dourada que iluminava a poeira flutuando no ar. Ana Lúcia terminou de passar pano no chão de madeira envernizada, guardou o esfregão e o balde no armário de serviço que cheirava a desinfetante e lavanda artificial. Subiu a escada de serviço, degraus estreitos, corrimão de ferro frio ao toque, e foi se despedir de seu Ernesto, como fazia sempre antes de ir embora. Ele estava sentado na poltrona de couro gasto perto da janela do quarto, olhando para o jardim lá embaixo, onde um jardineiro podava as roseiras com movimentos mecânicos. O velho ergueu os olhos quando ela entrou. Havia uma palidez doentia em seu rosto, uma magreza que não existia meses atrás. Ele sorriu com esforço. Já vai, menina. Já sim, seu Ernesto. Amanhã eu volto cedinho. O senhor precisa de alguma coisa antes de eu sair? Ele balançou a cabeça devagar. Não. Você já fez demais. Obrigado, viu? Ana Lúcia sentiu o peito apertar. Havia gratidão na voz dele, mas também uma tristeza resignada, como se ele soubesse que algo estava errado, mas não tivesse forças para lutar. Ela apertou a alça da bolsa de pano desbotada e, sem pensar muito, estendeu a mão e tocou de leve o ombro dele por cima do roupão de flanela. Deus cuida do senhor, viu? Pode ter certeza disso.
Seu Ernesto segurou a mão dela por um instante, os dedos trêmulos e frios. Não disse nada, mas o olhar agradecido falou mais que qualquer palavra. Ana Lúcia saiu do quarto sentindo um nó na garganta, o coração batendo mais rápido. Desceu a escada de serviço, atravessou a cozinha vazia. Dona Meire, a cozinheira, já tinha ido embora. Passou pela lavanderia que cheirava a sabão em pó e amaciante. E saiu pela porta lateral que dava para a área de serviço. No portão do condomínio, cumprimentou Dona Rosa, a porteira, uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque apertado, que passava os dias costurando atrás do vidro da guarita. Dona Rosa conhecia cada funcionário, cada morador, cada movimento daquele lugar. Ana Lúcia gostava dela porque nunca a tratava com aquele desprezo educado que muitos tinham. Até amanhã, Dona Rosa. Vai com Deus, filha. E olha o ponto de ônibus, está ficando perigoso de noite. Ana Lúcia assentiu e caminhou pela calçada arborizada, passando por mansões silenciosas, protegidas por muros altos e câmeras de segurança. O contraste com seu bairro era violento. Lá no Jardim São Miguel, as ruas eram estreitas, as casas grudadas umas nas outras, o barulho constante de música, crianças brincando, vendedores ambulantes anunciando pão, gás, vassoura. Aqui o silêncio era quase artificial, quebrado apenas pelo ronco surdo de um carro importado passando. Enquanto esperava o ônibus no ponto vazio, tirou o caderno azul da bolsa e folheou as páginas com letra miúda e caprichada. Horários, nomes de remédios copiados dos frascos que via sobre a mesinha, anotações sobre o cheiro estranho que ficava no banheiro depois que o enfermeiro particular saía. Detalhes que pareciam insignificantes, mas que juntos formavam um desenho perturbador. Guardou o caderno quando o ônibus chegou, lotado e barulhento. Subiu, pagou a passagem e ficou em pé no corredor, segurando a barra de ferro para não cair nas freadas bruscas. Fechou os olhos por um momento e, com a mão livre, tocou o terço no bolso. Sussurrou baixinho, só para si mesma, uma oração breve e urgente. Que Deus lhe desse olhos claros para enxergar a verdade e boca valente para falar na hora certa, mesmo que isso lhe custasse tudo. O ônibus seguiu pela marginal iluminada, carregando trabalhadores cansados de volta para casa. Ana Lúcia abriu os olhos e olhou pela janela, as luzes da cidade se espalhando como um tapete irregular, pensando em seu Ernesto sozinho, naquele quarto grande e silencioso, e em tudo que ainda precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Nos dias seguintes, Ana Lúcia se moveu pela mansão como sempre. Esfregão na mão, balde com água e desinfetante, luvas de borracha amarela até os cotovelos. Mas agora cada som e cada cheiro se transformavam em sinal, em peça de um quebra-cabeça que ela montava sozinha, em silêncio. Começou a notar um padrão perturbador. Sempre que o enfermeiro particular saía do banheiro de seu Ernesto, o cheiro de desinfetante hospitalar se misturava com outro odor, mais ácido, mais agressivo, que não pertencia a nenhum produto de limpeza que ela conhecesse. E toda vez que o velho comia a sopa preparada com tanto capricho, meia hora depois, vinha o som seco e doloroso do vômito, seguido pelo murmúrio irritado do enfermeiro e pelas reclamações discretas de Dona Meire na cozinha. A casa vivia cheia de barulho de status, como Ana Lúcia pensava para si mesma. O celular de Juliano tocava sem parar com ligações de bancos, advogados, jornalistas. A esposa dele, Camila, falava alto ao telefone sobre galas beneficentes, eventos sociais, jantares em restaurantes caros. As televisões espalhadas pela casa mostravam telejornais onde o empresário aparecia como exemplo de sucesso. Homem que construíra um império no setor de construção civil, admirado e invejado. Em contraste violento, o trabalho de Ana Lúcia era um silêncio aplicado. Vassoura no chão de mármore, pano nos móveis de mogno, sacos de lixo pretos que ela amarrava e levava para o container metálico no fundo do condomínio, onde ficavam até a coleta da prefeitura. Esse contraste a machucava por dentro, como uma lasca de vidro cravada no peito. Sentia que a vida de seu Ernesto estava sendo engolida por aquele barulho todo, que ninguém olhava para baixo,
para o sofrimento quieto do velho. Com paciência de quem tece um bordado ponto por ponto, foi construindo uma cadeia de causas e efeitos. Notou que os vômitos eram mais intensos, mais violentos, quando a bandeja de comida era preparada pessoalmente pelo enfermeiro Raul, um homem de uns 40 anos magro, sempre de jaleco branco impecável e com um sorriso profissional que nunca chegava aos olhos. Mas quando Dona Meire, contrariando ordens, insistia que seu Ernesto provasse frutas frescas picadas, mamão com mel, melancia gelada, os sintomas pareciam menores, mais brandos. Ana começou a anotar esses padrões no caderno azul com letra miúda, junto com nomes completos, horários exatos das refeições, até a marca dos remédios que conseguia ver de relance sobre a mesinha de cabeceira quando ia trocar os lençóis. Entre uma passada de pano e outra, foi tecendo laços discretos com duas pessoas que se tornariam seus aliados involuntários. A primeira era Dona Rosa, a porteira, mulher que conhecia os movimentos de todos no condomínio com uma precisão assustadora. Passava os dias ali na guarita apertada, que cheirava a café requentado e naftalina, costurando, observando, ouvindo fragmentos de conversas. A segunda era Miguel, o jovem entregador da farmácia da esquina do bairro, rapaz magro de uns 20 e poucos anos, que levava anos entregando receitas naquela mansão e sabia quando alguma coisa mudava no padrão de pedidos. Foi Dona Rosa quem primeiro lhe deu uma informação importante, numa tarde de sexta, quando Ana estava saindo do trabalho. "Sabe, Ana, ando achando estranho", disse a porteira, sem erguer os olhos da costura. "Ultimamente os pedidos de remédio para o seu Ernesto dobraram. Antes vinha um pacote por semana, agora vem 2, 3, e sempre com aquele enfermeiro chato buscando, nunca o Juliano." Ana Lúcia sentiu o coração acelerar, mas manteve o rosto neutro. "É mesmo? Que esquisito." "Pois é. E olha, semana passada até devolveram um frasco. O Miguel estava comentando que veio a nome do filho, não do pai. Trocaram e mandaram de volta." Essas informações se encaixaram nas anotações do caderno como peças de um mosaico. Ana passou a prestar mais atenção nas conversas, nos gestos, nos detalhes que antes pareciam insignificantes. E foi assim que os primeiros antagonistas foram tomando forma nítida diante dela. Raul, o enfermeiro, sempre com aquele sorriso frio e profissional, falava demais sobre heranças bem organizadas quando estava ao telefone na varanda achando que ninguém ouvia. Camila, a nora, tratava Ana Lúcia com um desprezo educado, aquele tipo de crueldade sutil que não deixa marca visível, mas corrói por dentro. Nos almoços de domingo, quando toda a família se reunia, Camila perguntava com voz suave e preocupada se seu Ernesto já tinha assinado todos os papéis necessários, se o testamento estava bem encaminhado, se não seria melhor pensar numa residência especializada para idosos, onde ele teria cuidados profissionais. Detalhes que Ana sublinhava no caderno sem saber ainda como eles se encaixariam no quadro completo. Foi no meio dessa observação silenciosa que ela enfrentou os primeiros obstáculos diretos. O primeiro foi social, um golpe na dignidade que ainda doía dias depois. Camila a humilhou na frente de outros empregados da casa, o jardineiro, a moça que passava roupa, por ter feito uma pergunta inocente sobre uma receita médica que estava em cima da mesa da cozinha. "Ana, querida", disse Camila com aquele tom doce e venenoso, "você está aqui para limpar, não para se meter em assuntos que não entende. Questões médicas do meu sogro são tratadas por profissionais qualificados, não por... por pessoas do seu nível." Ana baixou a cabeça, as bochechas queimando de vergonha, e voltou para a área de serviço sem responder. Mas a frase ficou cravada nela como um espinho. Pessoas do seu nível. Naquela noite, no ônibus de volta, chorou em silêncio olhando pela janela, sentindo o peso da humilhação e da impotência. O segundo obstáculo foi material e mais concreto. Raul trocou a fechadura do armário de remédios no quarto de seu Ernesto, instalando um cadeado pequeno, mas firme. Agora Ana não conseguia mais ver os frascos, as etiquetas, os nomes dos medicamentos. Aquilo a frustrou profundamente, mas também
Acendeu dentro dela uma determinação teimosa. Sua primeira pequena vitória veio através de Dona Meire, a cozinheira. Uma senhora negra de uns 50 anos, baixinha e de voz mansa, que trabalhava na casa havia mais de 10 anos. Ana percebeu que Meire também estava incomodada com a situação de seu Ernesto, mas tinha medo de falar, medo de perder o emprego, que sustentava 3 filhos e 2 netos. Numa tarde em que estavam sozinhas na cozinha, Ana propôs algo em voz baixa, enquanto secava a louça. Dona Meire, a senhora podia guardar um pouquinho da comida do seu Ernesto antes de levar para ele? Só um pouquinho, num pote separado? Meire olhou para ela com os olhos arregalados, assustada. Guardar? Para quê? Só para ter certeza, caso precise mostrar para alguém. Houve um silêncio pesado. Meire limpou as mãos no avental, pensativa. Você acha que tem alguma coisa errada mesmo, né? Ana assentiu devagar. Acho sim. Não sei bem o quê, mas acho. Meire respirou fundo e concordou com a cabeça. A partir dali, passou a guardar discretamente pequenas porções da comida em potes de vidro, escondidos no fundo da geladeira, atrás de outros recipientes. Esse acordo silencioso custou caro para as duas. Ana teve que voltar várias tardes além do horário, sem pagamento extra, só para ficar por perto e ajudar a disfarçar a presença de Meire na cozinha quando Raul rondava. Voltava para casa com a coluna doendo, os pés inchados, mas com a sensação de que estava fazendo o que precisava ser feito. Enquanto isso, as subtramas continuavam se entrelaçando com a linha principal. Miguel, o entregador, começou a prestar mais atenção nos pedidos. Numa tarde, ao entregar um pacote, comentou baixinho com Ana, que estava varrendo a entrada. Sabe, tá vindo muito remédio forte para a sedação. Normalmente é coisa para doente terminal, sabe? Gente que tá sofrendo demais. Mas o seu Ernesto não tá com cara de doente terminal, não. Tá doente, mas não é isso. Ana agradeceu a informação com um aceno discreto e anotou tudo assim que chegou em casa. Sentada à mesa da cozinha pequena, que dividia com a avó e o irmão mais novo. Cada detalhe importava. Cada conversa ouvida de passagem, cada cheiro estranho, cada coincidência de horário ia sendo registrada com letra caprichada no caderno azul que, sem que ela soubesse ainda, estava se tornando a única prova concreta que teria no futuro. Naquela noite, antes de dormir, Ana ajoelhou ao lado da cama estreita e rezou com o terço entre os dedos, pedindo força, pedindo coragem, pedindo que Deus a ajudasse a proteger aquele velho que ninguém mais parecia ver de verdade. E por mais que o medo a paralisasse, por mais que a dúvida a mordesse por dentro, algo mais forte começava a crescer no peito dela. A certeza de que não podia simplesmente olhar para o lado e fingir que nada estava acontecendo. Com o passar dos dias, a presença dos verdadeiros adversários foi se tornando mais nítida, como quando a névoa levanta e revela a paisagem completa. Juliano, o empresário milionário, não era um vilão de novela, daqueles que riem com maldade e torcem bigodes imaginários. Era um homem de 40 e poucos anos, cansado, obcecado com os negócios que consumiam suas noites e fins de semana, convencido de que manter o pai em casa sob controle e supervisão era o melhor para todos. Sua motivação estava enraizada na imagem pública que tanto cultivara. O filho dedicado, o empresário responsável, o homem de família que nunca abandonaria o pai idoso. Não queria ver maldade no que acontecia debaixo do próprio teto. Para ele, tudo era apenas complicações naturais da idade, desgaste do tempo, fragilidade inevitável. Seu limite moral era uma linha tênue e confortável. Não enfrentava diretamente o sofrimento, delegava tudo a profissionais bem pagos e fechava os olhos ao que não queria enxergar. Raul, em contrapartida, era um cúmplice funcional com motivações cristalinas como água suja. Ana descobrira quase por acaso uma fatura esquecida em cima do micro-ondas da cozinha. Nela, anotado de caneta azul numa caligrafia apressada, havia um número de conta bancária e uma anotação. Depósito extra, mês 3. O enfermeiro recebia pagamentos discretos, dinheiro que não vinha da folha oficial da família.
Isso explicava o zelo exagerado com que guardava documentos, a forma como vigiava quem entrava e saía do quarto de seu Ernesto, o jeito controlador com que administrava cada comprimido, cada refeição. Camila, a nora, era talvez a mais perigosa porque operava nas sombras da elegância e da preocupação performática. Empurrava a situação com insinuações suaves, plantadas em conversas de almoço dominical, enquanto cortava a carne com precisão cirúrgica. Falava de residências de luxo para idosos, com jardins, enfermeiras 24 horas, atividades recreativas. Falava de testamentos simplificados, de evitar brigas futuras entre herdeiros, de não prolongar o inevitável. Para ela, o limite moral era difuso e maleável. Enquanto tudo parecesse legal, elegante, socialmente aceitável, a consciência ficava tranquila. Ninguém estava matando ninguém com as próprias mãos, afinal. Eram apenas decisões administrativas, médicas, racionais. Ana Lúcia observava tudo isso enquanto limpava, passava, pano trocava lençóis, esvaziava lixeiras. E foi justamente no lixo que encontrou a primeira grande reviravolta, aquela que transformaria suspeita vaga em certeza concreta. Era uma tarde de terça, chuvosa, com aquele barulho constante da água batendo nas vidraças e escorrendo pelas calhas. Juliano tinha viajado para Brasília, Camila estava num spa em Campos do Jordão e a casa respirava um silêncio incomum, quebrado apenas pelo tilintar da louça na cozinha e pelo som da televisão no quarto de seu Ernesto. Ana aproveitou o momento de calma para fazer uma coisa que vinha planejando havia dias: revistar cuidadosamente as sacolas de lixo antes de levá-las ao container. Calçou as luvas de borracha, amarrou o avental na cintura e abriu a primeira sacola preta sobre folhas de jornal espalhadas no chão da lavanderia. O cheiro era forte, desagradável, mistura de comida azeda e produtos químicos. Entre guardanapos sujos e embalagens de iogurte, seus dedos encontraram algo estranho: cápsulas abertas, vazias, misturadas com restos de sopa já coagulada e escura. Separou-as com cuidado. Colocou num saco plástico transparente. Continuou procurando e achou um frasco pequeno, de vidro, com a etiqueta arrancada de forma grosseira, ainda com gotas amareladas no fundo. Aproximou o nariz e o cheiro a fez recuar, olhos ardendo. Naquele instante, lembrou de uma conversa que ouvira dias antes. Miguel, o entregador, mencionara um medicamento forte usado em pacientes terminais com dor incontrolável, administrado sempre em doses rigorosamente controladas, porque qualquer excesso podia causar náuseas severas, vômitos, confusão mental. As peças do quebra-cabeça encaixaram com um clique quase audível. Alguém estava alterando a comida de seu Ernesto. Não era negligência, não era acidente. Era deliberado, sistemático, planejado. A certeza a derrubou como um soco no estômago. Sentou no chão frio da lavanderia, ainda segurando o frasco, e sentiu as pernas fraquejarem. Foi até o banheiro de serviço, trancou a porta e permitiu que as lágrimas viessem em silêncio, mordendo a mão para não fazer barulho. O peso do passado caiu sobre ela com força brutal. Anos atrás, sua mãe tinha morrido depois de uma negligência médica num hospital público. Ana, com 20 anos, tentara denunciar, procurar autoridades, juntar papéis, mas ninguém a levou a sério. Era jovem demais, pobre demais, assustada demais. A denúncia foi arquivada como sem fundamento, e a culpa daquela omissão a perseguira desde então. Agora, sentada naquele banheiro minúsculo que cheirava a água sanitária, o mesmo medo a paralisava. E se ninguém acreditasse nela de novo? E se a tratassem como louca, exagerada, intrometida? E se perdesse o emprego, a referência, a chance de sustentar a avó e o irmão? O mais fácil seria jogar tudo fora, fingir que não viu nada, continuar limpando e calar a boca. Seria mais seguro, mais simples. Mas então a imagem de seu Ernesto voltou com força, a mão dele tremendo ao segurar a xícara de chá, o sorriso grato quando ela arrumava os travesseiros, a forma como ele a chamava de menina com carinho verdadeiro. Lembrou do avô que,
Não conseguiu proteger, da mãe que não conseguiu salvar. E algo mais forte que o medo se levantou dentro dela. A recusa de ficar calada mais uma vez, de deixar outro injustiçado sozinho. Lavou o rosto com água fria, secou com papel toalha, guardou o frasco e as cápsulas no fundo da bolsa e voltou ao trabalho com o coração batendo descompassado. Seu conflito interno estava mais agudo do que nunca. O desejo de justiça lutava corpo a corpo contra o terror de enfrentar um sistema que já a havia esmagado antes. Enquanto isso, as subtramas continuavam se entrelaçando de formas inesperadas. Dona Rosa, a porteira, comentou com Ana numa manhã de quinta que tinha ouvido, por acaso, um advogado da família conversando ao telefone na guarita. Falava sobre a atualização de testamento, sobre mudanças urgentes que precisavam ser feitas antes que as coisas complicassem. Miguel, por sua vez, trouxe outra informação perturbadora. Um sedativo específico, normalmente usado em doses mínimas para pacientes terminais em hospícios, estava sendo comprado com frequência incomum. E o nome na receita não era de seu Ernesto, era de Camila. Ana anotou tudo no caderno azul, que agora carregava dentro da bolsa o tempo todo, com medo de deixá-lo em qualquer lugar da casa. Cada página se enchia de provas frágeis, circunstanciais, que sozinhas não significavam nada, mas juntas desenhavam um quadro aterrorizante. Por cada objetivo que ela tinha, proteger seu Ernesto, encontrar provas sólidas, fazer alguém escutar, surgiam 2 obstáculos novos. Os adversários começaram a desconfiar dela, a vigiar seus movimentos. Raul passou a trancar o quarto quando saía, mesmo que fosse só para buscar água. Camila reduziu os horários de trabalho de Ana, argumentando cortes de despesa, e havia as próprias limitações dela, o medo paralisante de perder o emprego, a necessidade urgente do salário para pagar o aluguel atrasado, para comprar os remédios da avó, para manter o irmão estudando. Qualquer coincidência aparente tinha explicação lógica. Ana estava sempre ali porque era seu trabalho estar ali. Limpava sempre nos mesmos horários porque tinha rotina fixa. Ouvia conversas porque os patrões falavam sem se importar com a presença dos empregados, tratando-os como móveis invisíveis. Nada era acaso mágico ou sorte do roteiro. Tudo nascia da constância silenciosa de seu trabalho, da atenção meticulosa aos detalhes, do hábito de estar presente sem ser notada. Naquela noite, depois de voltar para casa no ônibus, lotado e barulhento, Ana sentou à mesa da cozinha com o caderno aberto e releu tudo o que tinha anotado. As provas eram frágeis. As suspeitas eram graves. O medo era real. Mas a decisão estava tomada, mesmo que ainda não soubesse exatamente o que fazer com ela. Pegou o terço gasto, passou os dedos pelas contas desbotadas e sussurrou uma oração que era mais súplica que certeza. Que Deus lhe desse forças para seguir em frente, que lhe mostrasse o caminho, que protegesse seu Ernesto até que ela encontrasse uma forma de tirá-lo daquele perigo. Não pediu milagres nem soluções fáceis. Pediu apenas coragem para fazer o que era certo, mesmo que isso lhe custasse tudo. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormiu com a sensação estranha de que tinha um propósito maior que apenas sobreviver ao dia seguinte. A história tomou outro rumo numa noite de sexta-feira em que Camila organizou um jantar elegante num restaurante em Campos do Jordão, e Juliano precisou viajar para Curitiba por causa de uma licitação importante. Aquela ausência simultânea deixou a mansão do Morumbi numa calma enganosa, quase artificial. Ficaram apenas Ana Lúcia, Raul, Dona Meire e o vigilante da portaria, seu Osvaldo, um senhor magro que passava as noites assistindo futebol numa televisão pequena dentro da guarita. Para os adversários, era o momento perfeito para agir sem olhares incômodos por perto. Para Ana, era a única oportunidade real de confirmar tudo o que vinha suspeitando. Armada apenas com o que já fazia parte da sua vida, o caderno azul guardado no fundo da bolsa, o terço no bolso do avental, a confiança tímida que Dona Meire tinha nela e o conhecimento preciso dos horários de cada pessoa da casa, tomou uma decisão que a apavorava e aliviava ao mesmo tempo, e a arriscar tudo,
A noite chegou com um silêncio pesado. Dona Meire foi embora às 8, como sempre, deixando a janta de seu Ernesto pronta e coberta com papel alumínio na geladeira. Ana fingiu que também estava saindo, despediu-se do vigilante, caminhou até o portão, mas deu a volta por trás do prédio e voltou pela entrada de serviço, usando a chave que tinha do portão dos fundos. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes brancas do corredor vazio. Subiu a escada de serviço devagar, pisando na beirada dos degraus para não fazer barulho. Sabia que Raul tinha o costume de descer ao estacionamento por volta das 9 para buscar encomendas que chegavam por entrega noturna. Tinha visto esse padrão repetir-se por semanas. Esperou escondida no corredor escuro, ouvindo o tic-tac do relógio de parede da sala, até ouvir os passos do enfermeiro descendo a escada principal e o barulho do elevador. Quando o silêncio voltou, Ana entrou no quarto de seu Ernesto com as mãos tremendo. O velho dormia na cama larga, respiração irregular, magro demais debaixo do lençol de linho. A luz do abajur na mesinha de cabeceira projetava sombras no teto alto. Ela atravessou o quarto na ponta dos pés, passou pelo banheiro de mármore que cheirava a sabonete caro e desinfetante e parou diante do armário de remédios, trancado com cadeado. Foi aí que a memória dos detalhes salvou tudo. Semanas antes, enquanto limpava a janela do banheiro, Ana tinha notado que a moldura de madeira tinha um defeito pequeno, uma rachadura na parte inferior onde a tinta descascava. Anotara mentalmente para avisar o administrador do condomínio, mas nunca chegou a fazer isso. Agora, olhando com atenção, percebeu que aquele defeito deixava a moldura solta. Não era mágica, não era sorte. Era a atenção aos detalhes acumulada ao longo de meses de trabalho silencioso. Forçou levemente aquele ponto fraco com cuidado, sentindo a madeira ceder milímetro por milímetro. Conseguiu deslizar a mão por dentro, alcançar o trinco da janela interna e abrir o suficiente para passar o braço e destrancar o armário por dentro, onde o cadeado prendia apenas a parte externa. A segunda grande reviravolta estava ali, guardada entre frascos de plástico branco e caixas de remédios. Ana pegou um dos frascos com mãos trêmulas. O rótulo tinha o nome de seu Ernesto, mas a letra era diferente da receita que ela tinha visto semanas antes na cozinha, guardada por Dona Meire. Dentro, comprimidos que não correspondiam à descrição da embalagem. Fotografou tudo com o celular velho, a câmera tremendo, a luz fraca, mas conseguindo capturar o suficiente. O nome no rótulo, os comprimidos diferentes, o número do lote. Na lixeira do banheiro, encontrou outra cápsula vazia com restos de sopa ainda fresca grudados na borda. Fotografou também. Guardou uma das cápsulas num saquinho plástico que trouxera escondido no bolso. Aquele conjunto, fotos, horários anotados no caderno azul, nomes de medicamentos, depoimento de Miguel sobre compras estranhas, transformava suspeita vaga em evidência coerente, em algo que não podia mais ser ignorado. Mas no momento em que tentava sair do quarto, ouviu passos no corredor. Raul tinha voltado antes do previsto. Ana sentiu o sangue gelar. Tentou alcançar a porta, mas o enfermeiro já estava entrando, e o olhar dele mudou de surpresa para fúria em um segundo. — O que você está fazendo aqui? A voz dele era baixa, controlada, mais perigosa que se estivesse gritando. Ana recuou, tentando pensar rápido, mas as palavras fugiram. Raul avançou, bloqueando a saída. Houve um empurra-empurra rápido e violento. Ele tentou arrancar o celular da mão dela. Ela se esquivou e escorregou no piso de mármore polido, batendo o ombro com força contra a quina do lavatório. A dor explodiu aguda, tirando o ar dos pulmões. — Você não sabe com quem está se metendo, sibilou Raul, inclinando-se sobre ela. Uma empregadinha de bairro querendo bancar a heroína? Vou chamar a segurança agora e te acusar de roubo. Vou dizer que te peguei mexendo nas coisas do seu Ernesto. Quem você acha que vão acreditar? Em mim, enfermeiro formado, ou em você? Ana sentiu lágrimas de dor e humilhação queimarem nos olhos, mas algo mais forte queimou junto. Raiva. Raiva de anos sendo tratada como invisível, como menos, como alguém cuja palavra não valia nada. — Pode chamar, disse ela,
a voz saindo rouca, mas firme. Mas eu tenho provas, tenho fotos, tenho anotações, tenho testemunhas. Raul hesitou por um segundo, surpresa, cruzando o rosto. Naquele instante, Ana se levantou com dificuldade, segurando o ombro dolorido, e saiu do quarto, cambaleando. Desceu a escada de serviço o mais rápido que conseguiu, ouvindo os passos dele atrás, mas não tentando alcançá-la. Talvez estivesse calculando, pensando, preocupado que alguém ouvisse. Barulho. Ana saiu pela porta dos fundos, atravessou o jardim escuro, passou pelo portão lateral e só parou de correr quando chegou na avenida iluminada, ofegante, o ombro latejando, mas com o celular apertado na mão e o saquinho com a cápsula seguro dentro da bolsa. Mesmo tendo conseguido as provas, cada passo tinha custado caro. Na mesma noite, ligou para Dona Meire de um orelhão na esquina, a voz tremendo, e pediu um favor desesperado, que preparasse uma sopa simples para seu Ernesto na manhã seguinte, sem deixar Raul se aproximar, e jogasse fora qualquer coisa que ele tentasse. Adicionar. Dona Meire, assustada, prometeu tentar. Aquilo significava arriscar o próprio emprego, significava enfrentar o enfermeiro. Mas ela concordou porque também amava aquele velho, porque também via que algo estava terrivelmente errado. As subtramas começaram a convergir como afluentes de um mesmo rio. Dona Rosa, desde a guarita, tinha visto o advogado da família entrar na mansão numa hora estranha dias antes, quase meia-noite, e comentou isso numa mensagem de áudio para Ana. Miguel, ao receber as fotos dos frascos pelo WhatsApp, reconheceu imediatamente as irregularidades e prometeu falar com o tio, médico num hospital público na Zona Leste. As linhas de força estavam se preparando para arrancar a verdade da penumbra daquela mansão e jogá-la sob a luz dura e crua do dia. Ana passou aquela noite acordada, sentada na cozinha pequena da casa que dividia com a avó e o irmão, com uma bolsa de gelo no ombro machucado e o caderno azul aberto na frente. Releu cada anotação, organizou as fotos no celular, escreveu um resumo com letra caprichada de tudo o que tinha visto, ouvido, descoberto. Sabia que o próximo passo seria o mais difícil: fazer alguém em posição de autoridade acreditar nela. Antes de tentar dormir, ajoelhou ao lado da cama com o terço entre os dedos, o ombro doendo a cada movimento, e rezou pedindo proteção para seu Ernesto, coragem para si mesma e justiça para todos. Não sabia ainda como tudo ia terminar, mas sabia que tinha feito a única coisa que podia. Tinha escolhido não ficar calada. E aquela escolha, por mais que lhe custasse, trazia uma paz estranha, uma certeza de estar no caminho certo, mesmo que o caminho fosse íngreme e perigoso. O amanhecer chegou com uma luz pálida que entrava pela janela do quarto de Ana, iluminando o caderno azul, ainda aberto sobre a mesa. Ela tinha dormido apenas 2 horas, acordando várias vezes com o ombro latejando e o coração disparado. Às 6 da manhã, recebeu uma ligação de Dona Meire, a voz baixa e apressada. Ana, o seu Ernesto passou mal de novo. Muito mal dessa vez. A ambulância está vindo. O estômago dela despencou. Pegou a bolsa, enfiou o caderno dentro junto com o celular e saiu correndo para pegar o primeiro ônibus. Chegou na mansão do Morumbi quando a ambulância já estava na porta. Luzes vermelhas girando, paramédicos subindo a escada com a maca. Juliano tinha voltado às pressas de Curitiba, o rosto tenso, o terno amarrotado. Camila ainda não tinha chegado de Campos do Jordão. Ana se aproximou, hesitante, e ouviu Juliano dizer aos paramédicos que queria levar o pai para uma clínica particular no Itaim. Mas Dona Meire, corajosa de um jeito que Ana nunca tinha visto, interrompeu com voz firme. Seu Juliano, com todo respeito, acho melhor levar para o Hospital das Clínicas. Lá tem estrutura completa, tem como fazer todos os exames. E é público, tem fiscalização. Juliano olhou para ela com irritação, mas os paramédicos já estavam colocando seu Ernesto na maca. E o velho estava tão fraco que nem conseguia falar. O empresário cedeu, mais para evitar escândalo na frente dos vizinhos que por concordar. Ana, reunindo toda a coragem que tinha, se ofereceu para acompanhar. Eu sei direitinho da rotina dele, dos horários das comidas, dos remédios. Posso ajudar os médicos.
Juliano hesitou, mas acenou com a cabeça, distraído com o celular que não parava de tocar. Ana subiu na ambulância, segurando a bolsa contra o peito, o coração batendo descompassado. A viagem até o hospital foi rápida, a sirene cortando o trânsito da manhã. Dentro da ambulância, Ana segurou a mão de seu Ernesto, sentindo os dedos frios e trêmulos dele apertarem os dela com uma força surpreendente. O velho abriu os olhos por um momento e a reconheceu. "Menina", sussurrou ele. "Fica quieto, seu Ernesto. Vai ficar tudo bem, Deus está olhando pelo Senhor." No pronto-socorro do Hospital das Clínicas, o movimento era intenso mesmo àquela hora. Macas nos corredores, famílias esperando, cheiro forte de desinfetante misturado com café requentado. Seu Ernesto foi levado direto para uma sala de emergência. Ana ficou do lado de fora, sentada num banco de plástico duro, apertando a bolsa, rezando baixinho. Foi quando Miguel apareceu, ofegante ainda de uniforme da farmácia. Ele tinha ligado para o tio, o doutor Salgado, médico clínico que trabalhava ali havia 20 anos. O médico, homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos e óculos de aro fino, veio falar com Ana meia hora depois. "Você é a moça que cuidava do Sr. Ernesto?" "Sou sim, doutor. Eu sou a diarista da casa. O Miguel me mostrou as fotos que você mandou. Posso ver suas anotações?" Ana tirou o caderno azul da bolsa com mãos trêmulas e entregou. O doutor Salgado folheou as páginas em silêncio, os olhos percorrendo a letra caprichada. Os horários, os nomes dos medicamentos, as observações sobre vômitos, cheiros, comportamentos. Quando terminou, olhou para ela com uma expressão séria. "Isso aqui é muito detalhado. Você é observadora. Eu só..." Prestei atenção. Achei que tinha alguma coisa errada. E tinha. Vou pedir exames toxicológicos completos. Com base no que você anotou e no que está nas fotos, há indícios claros de uso indevido de medicação. As palavras do médico eram técnicas, mas Ana entendeu cada uma delas. Sentiu alívio e medo, ao mesmo tempo. Alívio porque finalmente alguém estava levando a sério. Medo do que viria depois. Os exames levaram horas. Ana ficou no hospital, sentada naquele banco desconfortável, vendo o sol nascer completamente e o movimento aumentar. Juliano chegou por volta das 10, acompanhado de 2 advogados de terno escuro e pasta de couro. Camila apareceu pouco depois, toda de branco, óculos escuros enormes, perfume caro que chegava antes dela. Quando o doutor Salgado saiu da sala com os resultados preliminares, chamou todos para uma conversa. Numa salinha apertada que cheirava a papel velho e café, ele colocou os laudos sobre a mesa. Os exames toxicológicos indicam presença de sedativos em concentração muito acima do terapêutico. Há também evidências de uso prolongado de medicamentos que não constam no prontuário médico oficial do paciente. Essas substâncias, em conjunto e nessas doses, são suficientes para causar náuseas severas, vômitos, fraqueza extrema e até comprometimento de órgãos vitais em uma pessoa da idade do Sr. Ernesto. Juliano ficou pálido. "O que o senhor está dizendo?" "Estou dizendo que seu pai estava sendo medicado de forma inadequada e potencialmente criminosa." "Isso é absurdo!" explodiu Camila, a voz estridente. "Quem está fazendo essas acusações? A empregada? Isso é ridículo." Mas o doutor Salgado não se abalou. Apontou para o caderno azul sobre a mesa. As anotações dela batem com os exames, os horários, os sintomas, os medicamentos, tudo confere. Além disso, ele mostrou as fotos impressas. Esses frascos estão em nome do paciente, mas com um conteúdo diferente do rótulo. Isso é falsificação. Juliano, que até então estava em choque, reagiu da forma mais previsível. Não aceitou de imediato. Começou a se defender, a voz saindo controlada, mas dura. "Deve haver um engano. Meu pai tinha um enfermeiro particular, tratamento supervisionado. Não faz sentido." "As receitas", continuou o doutor Salgado implacável, "foram emitidas em nome de outras pessoas da família. Temos cópias fornecidas pela farmácia onde eram compradas. O padrão de compra é irregular e suspeito." Camila tentou sair da sala,
mas um dos advogados a segurou pelo braço, sussurrando algo no ouvido dela. Juliano afundou na cadeira, passando a mão pelo rosto. Seu limite moral estava sendo testado ao extremo. Ele se importava com a imagem, com a legalidade, com os negócios. A ideia de que algo ilegal, algo cruel, acontecia debaixo do próprio teto era insuportável. Eu quero todos os relatórios, disse ele, a voz saindo baixa. Quero saber exatamente o que aconteceu. E quem é responsável? O doutor Salgado assentiu. Já acionamos o serviço social do hospital e comunicamos às autoridades. Haverá investigação formal. O impacto social começou ali mesmo, naquela salinha apertada. Enfermeiras que passavam pelo corredor cochichavam, olhando pela janela de vidro. No bairro de Jardim São Miguel, os vizinhos de Ana já sabiam que ela estava envolvida em algo grande no trabalho. Uns sentiam orgulho, outros medo. Mexer com gente rica dá problema, diziam as comadres na feira. Nos dias seguintes, Ana teve que fazer a coisa mais difícil da vida: prestar depoimento. Foi chamada pela polícia, depois por uma promotora jovem de cabelos presos num coque rígido, que a ouvia com atenção enquanto folheava o caderno azul como se fosse uma peça de museu. Sentar naquela sala fria, com gravador ligado e duas testemunhas do lado, reviveu o trauma antigo. A memória da denúncia ignorada sobre a mãe voltou com força, e por um momento, Ana sentiu que ia travar, que ia esquecer tudo, que iam rir dela de novo. Mas respirou fundo, tocou o terço escondido no bolso e decidiu conscientemente superar o medo. Falou com clareza. Descreveu horários com precisão. Lembrou cheiros, repetiu frases que tinha ouvido de Raul e Camila, explicou cada página do caderno. Cada palavra custava, mas também libertava, como se estivesse tirando um peso enorme das costas. A senhora tem certeza de tudo o que está dizendo? Perguntou a promotora num tom neutro. Tenho sim, senhora. Eu vi. Eu anotei. E eu não vou ficar calada dessa vez. A investigação avançou devagar, como costuma acontecer. Dona Rosa entregou à polícia as anotações que fazia sobre entradas e saídas no condomínio, incluindo o horário estranho em que o advogado da família tinha ido à mansão. Miguel apresentou os registros de compra dos medicamentos, documentos que a farmácia guardava havia meses. Dona Meire, chorando, mas firme, confessou que sempre sentiu que algo estava muito errado, mas precisava do emprego e teve medo de falar. Cada pequena peça reforçou a linha principal, sem sobras, sem exageros. Raul foi chamado para depor e tentou se defender com argumentos técnicos. Mas as provas eram sólidas demais. Camila contratou advogados caros, mas as receitas estavam em nome dela, documentadas, impossíveis de negar. Ana, naquela tarde, depois de prestar depoimento, entrou na capela pequena do hospital. Sentou num banco de madeira duro no fundo, cruzou as mãos sobre o terço e ficou em silêncio. Não pediu milagres, não fez promessas. Apenas respirou fundo e agradeceu, com lágrimas escorrendo quietas pelo rosto por ter sido ouvida. Finalmente, depois de tantos anos, alguém tinha acreditado nela. E aquela sensação de ser vista, de ser levada a sério, valia todo o medo que tinha passado. Passaram 6 meses, tempo suficiente para que as consequências se instalassem na vida de cada um como móveis pesados que ninguém consegue mais mover. Seu Ernesto, mais magro, mas com o rosto recuperando alguma cor, já não vivia na mansão do Morumbi. Agora morava num apartamento térreo de 2 quartos, num prédio sem portaria no bairro da Vila Mariana, próximo de tudo, mas distante do luxo sufocante de antes. Era um lugar com luz natural entrando pelas janelas, piso de cerâmica fria mas limpa, cortinas de tecido simples que Ana mesma tinha escolhido numa loja de bairro. Tinha uma varanda pequena onde seu Ernesto gostava de sentar de manhã para tomar café, olhando as árvores da rua e ouvindo o barulho cotidiano da cidade. Ônibus passando, crianças indo para a escola, vendedor de pão de queijo anunciando com megafone. Uma enfermeira visitava 3 vezes por semana, supervisionada de perto pela equipe do Dr. Salgado. Juliano aparecia aos domingos, pontual,
mais quieto do que antes, como se o peso da culpa e da vergonha tivesse amassado algo dentro dele. Nas primeiras visitas, mal conseguia olhar o pai nos olhos. Com o tempo, aprendeu a sentar na cadeira ao lado da poltrona onde o velho descansava e simplesmente ouvir sem pressa, sem celular tocando a cada minuto, sem a obsessão com o império de negócios que quase matou o homem que lhe dera a vida. Camila enfrentava um processo judicial demorado e burocrático por manipulação de receitas médicas e tentativa de homicídio qualificado, junto com Raul, o enfermeiro. Não houve prisões espetaculares nem manchetes sensacionalistas. Houve audiências longas em fóruns cinzentos, papelada infinita, advogados caros argumentando tecnicidades, depoimentos repetidos. A justiça avançava devagar, como costuma fazer, respeitando prazos, recursos, apelações. Mas avançava. E dessa vez, as mesmas regras que antes pareciam proteger só os poderosos estavam sendo aplicadas contra eles. Juliano, golpeado na reputação que tanto zelara, teve que enfrentar manchetes incômodas nos jornais de economia. Empresário enfrenta escândalo familiar envolvendo pai idoso. Reestruturou a empresa, afastou-se de alguns negócios, fez uma declaração pública seca e controlada, assumindo que o pai tinha sido vítima de decisões equivocadas e criminosas tomadas em seu entorno. Não chorou em público, não se desmoronou, mas quem olhava com atenção via que algo tinha quebrado dentro dele. A ilusão de controle, a certeza de que dinheiro resolvia tudo. Ana Lúcia, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que pertencia a um lugar que não olhava para ela de cima. Foi contratada oficialmente como acompanhante de seu Ernesto com carteira assinada. Salário justo, 13º, férias, todos os direitos que nunca tinha tido em anos de trabalho informal. Sua função era simples e cheia de dignidade: ajudar com a casa, acompanhar o velho nas consultas médicas, ler jornal para ele nas tardes, preparar as refeições seguindo à risca as orientações da nutricionista. O salário, pela primeira vez na vida, dava para mais que sobreviver. Dava para respirar. Ana conseguiu quitar o aluguel atrasado da casa no Jardim São Miguel, comprar um fogão novo para substituir o velho que vivia queimando a comida, pagar um cursinho noturno de auxiliar de enfermagem que começaria em março. Aquela decisão, estudar, ter uma profissão formal, aprender a linguagem técnica da saúde, nasceu da certeza de que nunca mais queria ficar sem palavras para defender um paciente, sem conhecimento para identificar quando algo estava errado. Pequenos elementos do início da história voltaram agora com outro significado, como objetos que mudam de função conforme o tempo passa. O caderno azul, antes escondido no fundo da bolsa com medo de ser descoberto, agora descansava aberto em cima da mesinha da sala do apartamento de seu Ernesto, transformado em diário de medicamentos e de pequenas gratidões diárias. Ana anotava ali os horários dos remédios, mas também frases que o velho dizia, piadas que ele contava, memórias da juventude que ele ia recuperando conforme a saúde melhorava. As sacolas de lixo já não eram carregadas com aquela angústia apertada no peito. Agora, eram apenas parte da rotina de uma casa em ordem, de um lar onde ninguém escondia nada de ninguém. O terço no bolso continuava lá, gasto pelo uso, as contas de plástico desbotadas, mas Ana já não o segurava com desespero. Era um lembrete suave, quase carinhoso, de que a fé dela tinha sido recompensada não com um milagre espetacular, mas com a coisa mais preciosa que existe: justiça lenta, mas real. As relações afetivas tinham se tecido com calma, sem pressa, como quem borda um pano de prato ponto por ponto. Seu Ernesto, nas tardes de quinta, quando estava mais disposto, contava histórias da juventude dele. Como tinha conhecido a esposa num baile de carnaval, como tinha começado a trabalhar aos 14 anos numa marcenaria, como tinha visto São Paulo crescer e se transformar ao longo de décadas. Ana respondia com histórias do Jardim São Miguel, do tempo em que a mãe ainda era viva, do irmão caçula que agora estudava para ser técnico em informática, da avó que fazia bolo de fubá todo domingo. Miguel, o entregador da farmácia,
Passava para visitar depois do trabalho algumas vezes por mês, sempre trazendo alguma coisa. Uma revista de palavras cruzadas para seu Ernesto, um saco de pães de queijo ainda quentes, notícias do bairro. Dona Rosa, já aposentada da portaria do condomínio do Morumbi, aparecia alguns domingos com um bolo de chocolate, sentava na varanda com eles, e ficavam os três conversando sobre amenidades, sobre o clima, sobre as notícias da televisão. Não havia grandes declarações de amor ou amizade. Não havia abraços teatrais, nem lágrimas de reconciliação. Havia gestos cotidianos, simples, honestos, uma xícara de chá compartilhada no meio da tarde, uma manta de crochê que Ana colocava sobre as pernas de seu Ernesto quando a tarde esfriava. Uma risada que nascia sem culpa de uma piada boba que o velho contava pela terceira vez. Numa sexta-feira de tarde, 6 meses depois de tudo ter começado a mudar, Ana estava na cozinha preparando sopa de legumes quando ouviu a voz de seu Ernesto chamando lá da sala. Foi até lá enxugando as mãos, no avental. O que foi, seu Ernesto? Ele estava sentado na poltrona perto da janela, olhando para a rua com aquele olhar tranquilo de quem finalmente consegue descansar. Virou-se para ela com um sorriso. Nada, menina. Só queria te agradecer. De novo. Ana sentiu o peito apertar de um jeito bom. Não precisa agradecer toda hora, viu? Eu só fiz o que era certo. Mas não foi fácil. Eu sei que não foi. Ela sentou no banquinho ao lado da poltrona, respirou fundo e pela primeira vez falou sobre o que tinha custado de verdade. Tive muito medo, seu Ernesto. Medo de não ser ouvida, de novo. Mas você foi e salvou minha vida. Deus salvou. Eu só... Prestei atenção. Seu Ernesto segurou a mão dela com força surpreendente para alguém tão frágil. Deus trabalha através de gente como você, menina. Gente que não desiste. Gente que enxerga o que os outros fingem não ver. Eles ficaram ali sentados em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho da cidade lá fora. Buzinas, vozes, o apito do trem da CPTM passando longe. Quando o sol começou a se esconder atrás dos prédios, tingindo o céu de laranja e rosa, Ana se levantou, ajustou a manta nos ombros do velho e foi fechar a janela. Olhou para seu Ernesto, que já cochilava com o rosto tranquilo, quase sorrindo, e pensou em tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha custado, tudo o que tinha valido a pena. Sem dramatismo, sem grandes gestos, só com uma certeza tranquila no peito, ela sussurrou para si mesma, tão baixinho que nem o velho ouviu, mas alto o suficiente para que Deus escutasse. A verdade demora, mas quando chega sempre vem de mãos dadas com Deus. E aquele pensamento, simples, sincero, verdadeiro, ficou flutuando no ar morno da sala, como uma luz pequena mas firme, daquelas que não precisam gritar para serem vistas, que apenas existem e iluminam o suficiente para quem precisa encontrar o caminho de volta para casa. Lá fora, a cidade continuou seu barulho infinito, mas dentro daquele apartamento pequeno e cheio de vida, finalmente reinava a paz.